Você já ouviu falar do bisfenol? É uma substância utilizada na fabricação da maioria de produtos plásticos. Quando aquecido, pode causar várias doenças. Se tu soubesse através da imprensa que alguns produtos que tu utiliza no cotidiano são cancerígenos, tu insistiria no uso desses produtos? Não, de forma alguma, né? Acho que não teria nem o porquê de ficar usando, né, esse tipo de coisa, né? Certamente não. Enfim, qualquer substância que traga prejuízo à saúde, o consumidor tem que tomar a iniciativa de não usá-la. E em 2008 começou nos Estados Unidos a se verificar e a se ter uma preocupação sobre os efeitos dele na saúde humana. Nos Estados Unidos, uma pesquisa apontou perigos à saúde causados por uma substância presente em plásticos usados em embalagem de alimentos. A preocupação é quase uma unanimidade nos Estados Unidos. Embalagens plásticas são cada vez mais substituídas por vidros por causa do BPA, o bisfenol A. Mas o que são essas substâncias? Por que elas foram proibidas? Porque o bisfenol, ele tem a conformação espacial igualzinho ao estrogênio, ao nosso hormônio feminino. Faz pouco tempo que se confirmou que o DDT e outros agrotóxicos podem agir como estrogênios fracos. Ficou claro que muitos produtos químicos feitos pelo homem podem atuar no ambiente como hormônio feminino, causando danos à saúde. Imaginem se tivéssemos espalhado um gás inofensivo por toda a Terra nos últimos 50 anos. Vocês ficariam chocados? Não? Pois eu ficaria. E deveríamos protestar contra isso. No entanto, não foi o que aconteceu. Espalhamos pelo mundo inteiro produtos químicos que alteraram hormônios, acarretando consequências dramáticas sobre os sistemas imunológico e reprodutivo dos seres vivos. Dispomos de dados que mostram que tanto a fauna selvagem como os seres humanos estão sendo profundamente afetados. Poderíamos então ficar chocados? Sim, e acho que deveríamos estar inclusive protestando nas ruas contra isso. Moléculas totalmente diferentes têm se revelado como estrogênicas. A lista cresce cada vez mais, incluindo agrotóxicos e poluentes, como são os PCBs. Na verdade, vivemos mergulhados num mar de estrogênios. Aliás, eu estou falando de bisfenol, e bisfenol é BPA. É o bisfenol A. Isso. Tá? Quer dizer, mas fenol com P é porque isso é em inglês. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia, vocês entram no site, tem um slogan grandão, bisfenol cortado de vermelho proibido, escrito assim: você come sem saber e adoece sem querer. Então a nossa campanha tem como tema: diga não ao bisfenol A, a vida não tem plano B. A substância nociva presente em muitos tipos de plástico tem composição química semelhante à dos hormônios femininos e se dissolve se misturando aos alimentos guardados na embalagem. São substâncias que nós temos contato no nosso dia a dia, que estão presentes nas embalagens de alimentos e que de alguma forma alteram o funcionamento do nosso sistema endócrino. Ele está associado com várias doenças em pesquisas. Pode ocorrer câncer de mama, pode ocorrer câncer de útero, pode ocorrer puberdade precoce ou tardia. Meninas fazendo com que no futuro elas tenham síndrome do ovários policísticos. Aumenta então a chance. Isso. Muitos produtos já trazem a inscrição de que são livres de BPA. Isso vai ter que ser explicado na embalagem e na mamadeira e no plástico. A gente tem esse triângulo que quer dizer que este é um material que será reciclado. Dentro do triângulo a gente tem esse número 07. Se tiver 07 ou 03, ele quer dizer que tem bisfenol A. Você tem a genética, que é tudo que você herda do papai e da mamãe. Só que você pode ter a influência do meio ambiente. E é essa influência do meio ambiente no seu DNA que se chama
epigenética. No útero, todos os fetos estão expostos ao estrogênio da mãe. Naturalmente, aí ele se conecta a uma proteína, não interferindo na formação do feto em desenvolvimento. Mas se outros agentes químicos, agindo como um estrogênio, cruzassem a barreira placentária, poderiam então perturbar esse processo de desenvolvimento fetal. Você pode ter um menino, um feto, né, que vai ser do sexo masculino, tendo uma diferenciação na próstata de características por conta do bisfenol. Pode ocorrer câncer de próstata, pode alterar níveis de espermatozoides em homens também, levando à infertilidade. E na China foi feito um estudo publicado em 2010, gente, mostrando mais de 500 homens. Infertilidade. Cientistas começaram a estudar esse tipo de anormalidade. Jovens saudáveis apresentavam mais de 50% de espermatozoides anormais. Diversos centros europeus de pesquisa relataram resultados muito semelhantes. As investigações comprovaram que tanto em Bruxelas como em Paris e Edimburgo, as contagens de espermatozoides vêm caindo nos últimos 20 anos numa média de 2% ao ano. Estes têm cabeças deformadas. Estes não têm cauda. Este é só cauda. Já este tem 2 caudas. Alguns são superativos. Outros totalmente imóveis. Ficamos muito surpresos e preocupados ao descobrirmos um dramático declínio na qualidade do sêmen pesquisado. Durante o período estudado, descobrimos uma queda de aproximadamente 50% no número de espermatozoides por ejaculação. Está chegando num ponto em que podem ocorrer impactos sobre a fertilidade masculina. Isso demonstra que não se trata de um fenômeno isolado, mas de um fato amplamente disperso. Não vai ter mais produção e nem importação. Isso está proibido. Proibido? Está proibido. Pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tem que colocar na embalagem que tem BPA. Os estabelecimentos comerciais e as empresas também são responsáveis por retirar das prateleiras os produtos não vendidos. Quem descumprir a norma vai pagar multa de R$ 2.000 a R$ 1.500.000. E quem vai checar isso? Pois é, a própria Agência Nacional e a gente que tem essa responsabilidade, checar e até denunciar se isso estiver acontecendo. E tudo que a gente não vê se tem bisfenol, melhor não comprar, não compra. Né? Porque a gente não tem o hábito de olhar a embalagem. Porque a gente não tem o hábito de olhar a embalagem. Porque a gente não tem o hábito de olhar a embalagem. E mas isso está escrito em grego? Em grego e em letra pequenininha. Ah, sim, letras minúsculas. Pois então não basta só ter uma lei. Eles têm que entender que a população não é obrigada a entender o que é BPA free. Tem que colocar livre de bisfenol, que é extremamente prejudicial à saúde. Ponto. Você nunca pode alegar desconhecimento da lei. Nunca pode alegar desconhecimento da lei? Isso faz parte da lei. Por exemplo, olha, eu não sabia que isso aqui não podia. Não adianta. Você não pode alegar, você é obrigado a conhecer a lei. Se você é obrigado a conhecer a lei, a gente não pode alegar desconhecimento desse tipo de situação, se você tem a instrução e a educação para buscar isso. Caberia a gente, como profissionais de saúde, e é isso que é a tentativa que a gente sempre faz, tentar esclarecer a população para que ela até questione mais, para que se eu não souber, eu vá atrás e vou procurar. Cabe a gente ir atrás e procurar as explicações. Isso já foi avisado, foi divulgado. O que a gente devia fazer era não comprar. O que a gente devia fazer era não comprar. O que a gente devia fazer era não comprar. Esta colherinha, esse eu não sei se vai conseguir ver. Deixa eu ver, eu seguro para ele. Não, mas como ele é branco e dentro tem um número, ele tem a indicação de que é 5. Olha o tamaninho. Indústria brasileira, preocupado com isso, é 5. Esse pode comprar. Agora, sabe onde tem bisfenol? Em todos os revestimentos de enlatados, de embalagem Tetra Pak, aqueles copinhos, nem se fala, quanto mais molinho, pior, mamadeiras. Não use garrafinha de plástico, ela nem precisa ser aquecida. O plástico de brinquedos também tem BPA. Aquela fitinha da maquininha,
de cartão de crédito. Aquele papelzinho. Aquele papel, negócio de banco. Gente, só o contato com a pele já libera e já absorve. Então, uma coisa, quem trabalha com isso, sugestão, use uma luva. Porque o dia inteiro vai ficar o dia inteiro. E isso aí, gente, é complicado. Segundo o alerta, até as embalagens que alegam não ter o bisfenol estão contaminadas pela substância. Mas você tem bisfenol em tudo que é plástico, então cuidado. As latas também passaram a ser um perigo por causa dessa película plástica que reveste a parte interna. Numa visita à Espanha, Ana Souto soube algo surpreendente. Descobriu-se que o plástico do revestimento interno de muitas latas de conserva contém bisfenol A como componente básico. Poderia este químico lixiviar para o interior das latas de legumes? Nicolas Oleia, colega de Ana Souto, testou 20 diferentes marcas de latas de 5 países diferentes. Na realidade, Oleia descobriu que cerca de 7 em cada 10 latas lixiviam bisfenol A e estrogênio para o seu interior. A descoberta foi feita em latas contendo ervilhas e vagens. Também estava presente em outros enlatados. Um dos testes clássicos com estrogênios mostra que ele estimula a proliferação de células de câncer de mama. O conteúdo da maioria das latas de conserva produziu exatamente o mesmo. Trata-se de um resultado inquietante. A possibilidade é de que consumimos alimentos contendo estrogênio sintético. Pode ocorrer diabetes, pode ocorrer distúrbio de comportamento. O consumo elevado de BPA está ligado ao aumento do risco de câncer de próstata, de mama, problemas do coração, diabetes e doenças no aparelho reprodutor. O alerta foi dado pela Associação de Serviços aos Consumidores dos Estados Unidos, que publicou um estudo sobre o assunto. A médica responsável pela pesquisa diz que o risco maior é para crianças que começam cedo a consumir altas cargas de BPA nas mamadeiras plásticas e no leite líquido industrializado. Como os bebês são mais sensíveis e mais suscetíveis, devem ser mesmo mais protegidos. No Canadá, o BPA foi banido das mamadeiras. Os bebês tão indefesos e com o organismo ainda em formação são a principal preocupação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que decidiu proibir a venda de mamadeiras com o bisfenol, utilizado na fabricação de diversos produtos plásticos. Quando aquecidos ou congelados, liberam a substância que pode provocar diversas doenças. Para escolher a mamadeira certa, deve ser observada a composição do produto que consta na embalagem, que não deve conter o policarbonato. Não basta então que seja só de vidro. Não. Porque o restante que é em plástico também tem que ser livre de BPA. A opção dos fabricantes é pelo polipropileno, que não apresenta tanta transparência. Mesmo que você esquente no copo e coloque nesta mamadeira que tem BPA, o leite quente também desprende o BPA. Então, não pode usar. O ideal é assim, esta mamadeira joga fora e vai procurar uma nova. A Anvisa diz, né, tá falando muito sobre as mamadeiras, mas é toda a linha que tu aquecer ou congelar, tu tem que ter essa preocupação com o bisfenol. Por exemplo, plásticos que armazenam alimentos, ao congelar ou colocar no micro-ondas, liberam muito mais bisfenol e vão contaminar o alimento. Aquela pizza que você ainda come, aquela embalagem, né? Ela vem revestida de um plastiquinho que tem bisfenol. Vamos lá, qual é? Jura? A da pizza? E ainda esquenta com a embalagem tudo naquele micro-ondas, socorro. Você não precisa nem aquecer para que haja uma troca de material. Ele já é liberado mesmo em temperatura ambiente? Sim, desde que o alimento tenha gordura. O que não tem gordura? Então, o que acontece? Há uma troca. O bisfenol vai para o alimento, a gordura do alimento vai para o potinho de plástico. Você vai colocar no vidro, um vidro raso, que é melhor, porque congela mais rápido. Vai pôr primeiro um papel manteiga em cima. Aí você pode pôr aquele outro plástico, né, aquele filme, que é o filme. E aí tampar. Porque aí o que acontece? O problema são aquelas gotículas de condensação do vapor, que normalmente ficam aqui.
e aí libera. Agora, imagina o seguinte, isso que a gente está fazendo aqui é um imenso serviço, isso que você buscou é um imenso serviço de utilidade pública, porque alguém chega e fala assim, olha, o bisfenol A foi proibido. Nossa, que lindo, que legal! O que é bisfenol A? Ninguém sabe o que é bisfenol A.